Quando temos 25 anos, nos preocupamos com tudo. Mas não se preocupe, porque qualquer erro pode se tornar uma renda para você. Quando alguém me pede um conselho, eu sempre digo isso. Antes dos 20 anos, procure ser um bom estudante. Onde um empreendedor consegue aprender alguma experiência antes dos 30 anos? A resposta é: se espelhe em alguém. Vá para uma pequena empresa. Normalmente, uma grande empresa é bom para aprender os processos, pois você faz parte de uma grande máquina. Mas quando você vai para uma pequena empresa, você aprende a paixão, você aprende os sonhos, você aprende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É muito importante que um bom chefe te ensine diferentes coisas. Antes dos 30, 40 anos, você tem que pensar com muita clareza. Você estava trabalhando para si mesmo? Se você realmente quer ser bem-sucedido, quando tiver entre 40 e 50 anos, você tem que fazer todas as coisas em que você é bom. Não tente cair em uma área desconhecida. Será tarde demais. Você pode ter sucesso, mas a taxa de falhar é muito grande. Aos 40 a 50 anos, pense em como você pode se concentrar em coisas que você é bom. Mas quando tiver 50 a 60 anos, trabalhe com os jovens. Os jovens podem fazer melhor do que você. Então confie neles. Invista neles, certificando-se de que são bons. Eu digo aos jovens: cometa erros suficientes. Não se preocupe, você cai, mas você se levanta. Aproveite a vida. Aproveite o caminho e se torne rico. Eu não tive um pai rico. Tentei entrar 3 vezes para a universidade. Fui dispensado mais de 10 vezes por diferentes empregos. Era tão difícil naquela época. Eu estava tão frustrado porque eu ensinava na universidade e ganhava $10 por mês. Depois de avaliar minha situação, decidi que ia fazer algo relacionado à internet. Disse isso para várias pessoas e a maioria delas achava que era uma ideia estúpida. Ouvi isso de pessoas que mal acessavam a internet e que me diziam que eu não sabia nada sobre computadores. Eu nunca pensei que eu fosse inteligente. Ninguém acreditou que eu poderia ser bem-sucedido. Algumas pessoas diziam: esse cara apenas pensa diferente. Mas se tem algo que eu aprendi nesse período, é que pessoas ricas pensam em algo que nunca funcionou e fazem isso dar certo. Quando eu decidi começar meu negócio, eu tentei emprestar 3 mil dos bancos e levou 3 meses para eu conseguir. Muitos disseram esqueça. Muita gente disse que o Alibaba era uma ideia terrível. Mas o que realmente importava era o que eu acreditava. Eu acreditava que essa coisa poderia ser grande. Eu nunca pensei que seria tão grande como hoje. Eu acreditei que tinha algo esperando por mim, e eu trabalhei duro para provar a mim mesmo que conseguiria alcançar o sucesso. Essa experiência foi difícil, mas muito gratificante. Reunimos $50 mil de 18 investidores e começamos. Nos primeiros 3 anos, não obtivemos nenhum $1 de receita de nossos negócios. Se não estava sendo fácil, por que eu insisti em seguir em frente? Porque eu recebi muitos e-mails de agradecimento dos clientes. Eles diziam: isso é algo tão bom, teu projeto nos ajudou. Se você continuar assim, um dia você terá sucesso. Pouco a pouco construímos nosso negócio. Pouco a pouco nos estabilizamos, montamos uma boa infraestrutura e agora, depois de 16 anos, temos um grupo com uma equipe gigante e de boa qualidade. Nossa empresa funciona de forma eficiente e simples. As pessoas dizem: você é tão inteligente, como você conseguiu fazer uma empresa assim? Bill Gates, Warren Buffett, Zuckerberg, qual é a diferença entre essas e outras pessoas? Eles estão sempre otimistas para com o futuro. Nunca reclamaram, sempre tentaram resolver os problemas dos outros. Quando você é otimista, você sempre vê uma oportunidade. Não reclame, deixe os outros reclamarem. As oportunidades sempre estão onde as pessoas reclamam. Pense em como você pode fazer as coisas diferentes. Se pergunte: há algo que eu possa fazer que faça diferença? E então, quando você chegar em algo, faça acontecer. Eu vi muitas pessoas jovens terem ideias fantásticas. Para ser um empreendedor, você tem que fazer as coisas antes das outras pessoas. Você tem que acordar antes das outras pessoas. Você tem que ser mais corajoso do que os outros. Use seu instinto. Tudo o que você faz é para a necessidade do cliente. Para todos,
para qualquer pessoa. Amanhã é um novo dia. Faça a sua jogada, faça acontecer. Quer os investidores acreditem ou não, quer seus amigos acreditem ou não, quer seus pais acreditem ou não. Isso não é importante. Você tem que acreditar. Sua equipe tem que acreditar. Se você trabalha dia e noite, é assim que as coisas acontecerão. Não se preocupe com o dinheiro. O dinheiro segue as pessoas que buscam os seus sonhos. Se você tem um sonho, é só seguir em frente. Acho que ninguém pode conquistar o mundo. Só podemos servir o mundo. Ou você trabalha para os outros, ou você trabalha para você. E eu escolhi trabalhar para mim. Trabalhar para você mesmo significa trabalhar para a sociedade. Se você realmente quer trabalhar para você mesmo, pense nos outros. Porque só quando as outras pessoas forem bem-sucedidas, somente quando as outras pessoas estiverem felizes, você terá sucesso. Acho que hoje as pessoas se preocupam muito com o mundo, com a economia. Eu sou muito otimista. Quando as pessoas começam a se preocupar, é onde está a oportunidade. Coisas boas, grandes inovações e empresas sempre surgem nos tempos difíceis. Então eu estou bem otimista. A oportunidade no futuro para a igualdade é enorme. Porque nos últimos séculos, a tecnologia e a globalização serviam apenas às grandes empresas. Mas agora com a tecnologia, podemos atender aquelas 80% das empresas que nunca foram atendidas. Podemos atender os 80% dos jovens que nunca foram atendidos. Eu estou animado com o futuro. Eu amo os jovens sentados lá e falando sobre os seus sonhos, suas esperanças, porque se eles têm esperança, nós também temos. Isso é o que eu acredito. Antes, as pessoas de algumas vilas da China tinham que andar por 2 horas até a cidade grande para comprar algo. Hoje nós conseguimos entregar em suas casas em no máximo 72 horas. Uma menina me contou uma história. Ela disse que seu avô, de 92 anos, iria fazer aniversário. E ele sempre quis experimentar uma comida ao estilo ocidental, mas ele morava em uma área rural, e não existia essa comida nos restaurantes locais. Então ela disse que pesquisou na internet e reservou um jantar no restaurante de comida ocidental para ser entregue naquela vila. E finalmente, encontrou imediatamente um restaurante, onde 3 pessoas pegaram um ônibus de 3 dias de Xangai para aquela vila e fizeram um espaguete italiano de carne para eles, no aniversário de 92 anos de seu avô. E toda a vila ficou animada com essa possibilidade. Também estamos ajudando muito os agricultores. Eles plantam maçãs, mas 90% das maçãs estragavam porque não havia ninguém para comprar. Mas agora, por causa da internet, eles conseguem vender todo o seu estoque, usando um celular que eles mudaram as suas vidas. Eu acho isso emocionante. As pessoas precisam de exemplos. Quando elas veem o seu vizinho ganhando dinheiro online, vendendo coisas, as pessoas começam a aprender sobre o seu próprio potencial. Não é sobre abrir mais fábricas de smartphones, mas sobre mostrar para essas pessoas como elas podem transformar suas vidas através deles. Eu acho que vocês americanos se preocupam demais com a economia da China. Toda vez que vocês começam a se preocupar com a China fica melhor. E sempre que vocês têm grandes expectativas, a China tem um problema. Há um grande problema no consumo americano porque vocês americanos adoram gastar dinheiro o tempo todo. E já nós chineses adoramos economizar. Nós somos provavelmente o país com o maior depósito em todo o mundo. Guardamos nos bancos porque sabemos que quando chegar o próximo desastre, poderemos gastar o dinheiro. Então, quando a economia está ruim, ainda teremos dinheiro para gastar e vocês provavelmente não estão nem preocupados. A China está se comercializando, focando no desenvolvimento para uma janela de 30 anos. O governo da China é muito forte no investimento e na exportação, mas ainda são muito fracos no consumo doméstico. O consumo doméstico não é impulsionado pelos governos, é impulsionado pelo empreendedorismo. Eu sempre pensava aos 19 anos, onde eu estou? Eu não tinha feito o exame para a universidade. Eu não era bom com os estudos. É por isso que dou confiança a muitos jovens na China. Se Jack Ma é bem-sucedido, 80% dessas pessoas podem ser bem-sucedidas. A revolução tecnológica que estamos vivendo neste momento não é sobre força física, como foram as outras, e sim sobre inteligência. O desafio atual é sobre sabedoria. Tanto homens quanto mulheres são iguais na internet. Você nunca pode ver quem é homem ou mulher na internet. As mulheres podem até ser mais competentes que um homem. Na internet, homens falam de negócios sobre números e competição,
e tornam tudo muito frio. As mulheres falam de forma aconchegante e interessante. Vemos que existem cada vez mais mulheres liderando. Elas são líderes estaduais e presidentes. E esse é o maior século para a igualdade, e me sinto empolgado com isso. Eu acredito na tecnologia, e acho que especialmente neste momento, estamos entrando em uma nova fase. Em termos de novas tecnologias, quando falamos sobre a capacidade de aplicá-las de maneira escalável. Me candidatei 10 vezes em Harvard e fui rejeitado. Nunca pensei que por causa da tecnologia, que por causa da internet eu teria a oportunidade que tenho hoje. Quando eu me aposentar, eu não quero que o povo chinês tenha uma água terrível para beber. Economize para comprar comida ou gastem o dinheiro deles em hospitais. Então a pergunta é, como podemos usar a tecnologia para permitir que os jovens tenham uma chance maior neste mundo? Não se preocupe, temos 1,4 bilhão de pessoas nascidas na década de 1980 em diante. E essas são as pessoas da internet. É elas que vão ter novas formas de resolver os problemas do mundo. As coisas com as quais você está se preocupando hoje podem ser resolvidas. O ser humano tem esse tipo de preocupação há séculos. E os jovens sempre poderão resolvê-los. E hoje temos a tecnologia da energia limpa indo na direção certa. A mudança climática e todas essas questões serão resolvidas e virão grandes oportunidades pela frente. Ao falar de oportunidades e problemas, devemos pensar como podemos usar os problemas para se tornarem oportunidades. Eu me animo quando as pessoas falam sobre problemas porque, se eu conseguir resolver, pelo menos um deles eu fico feliz. Todos os que estão vivos neste século têm oportunidades e ferramentas que eles podem usar para mudar a vida de outras pessoas. E eu acho que no século passado era o momento de aperfeiçoar as tecnologias para que esse século nós capacitássemos as pessoas. Quando você capacita os outros, você capacita o seu futuro. Devemos pensar e trabalhar em como usar a internet para mudar a vida das pessoas e tornar o mundo um lugar melhor para todos.